Boa noite, professor. Vou apresentar, abrindo o slide aqui. Vou apresentar é, como que como que surgiram as vacinas, a história, uma das histórias mais incríveis, né? Uma das observações mais importantes da história da humanidade. E acho que é importante trazer para esse momento que a gente está passando, né? Para mostrar de como que foi um processo que ocorreu há tanto tempo e como a ciência já evoluiu, a ciência já melhorou em diversos aspectos e a gente conseguiu descobrir o que era uma vacina. A humanidade conseguiu descobrir a vacina antes mesmo de descobrir o que era um vírus. E essa história é super importante para trazer para os dias atuais, ainda mais pelo momento que nós estamos passando com tanta negação e com tanto obscurantismo científico. Para falar da primeira vacina, primeiro a gente tem que falar da varíola, que foi uma das piores doenças que já acarretaram a humanidade e que, graças à vacinação, no século passado ela foi considerada erradicada, mas no passado não foi assim. Como eu disse, foi uma das piores doenças que já acarretaram a humanidade. Entre os anos de 1700 e 1800 chegava a matar cerca de 300 mil pessoas por ano. Isso é um número muito alto, né, para os números da época, principalmente. Hoje já seria muito um número absurdo, né? Mas se você levar para a época que a população era ainda menor, os números ficam ainda maiores. E foi graças não, né? Foi por causa dessa doença que as primeiras observações de como surgiram, né, de como produzir a vacina, que foi justamente com o Edward Jenner, imagino que o nome dele seja assim, que nasceu no Reino Unido e conseguiu unir a experiência que ele tinha como médico, a coragem de experimentar, com o olhar de um naturalista, né, de um biólogo, que conseguiu observar e fazer observações importantes, que graças a essas observações, e ele foi uma pessoa muito corajosa de propor o que ele propôs para a produção da primeira vacina, que é considerada, e conseguiu um êxito incrível que mudou a história da humanidade. E como foi essa observação dele? A varíola, como eu botei aqui na segunda imagem, né, é uma doença que deixa erupções na pele, muitas marcas na pele, então é uma doença muito visível. E o que ele observou? Ele observou que as pessoas que ordenhavam as vacas não adquiriam a varíola dessa forma tão pesada, com essas marcas tão evidentes na pele, com isso tudo que acarreta a varíola. E geralmente essas pessoas, né, em grande sua maioria na época, eram mulheres que ordenhavam as vacas, e ele acabava observando que essas mulheres não adquiriam essa doença tão forte como as pessoas que não ordenhavam as vacas, que as pessoas que não rodeavam as vacas ficavam com essas erupções na pele, pegavam a varíola. E foi graças a essa observação que ele teve uma ideia que hoje sabemos que foi uma ideia muito arriscada, que hoje não se faz mais isso, né? Não tem por que se fazer isso, mas foi uma ideia muito arriscada e muito perigosa, né? Que ele propôs. E mas graças a essa ideia, essa coragem que ele teve também, que hoje temos as vacinas, e essa foi a primeira vacina que ele propôs, tendo a sua observação das mulheres que ordenhavam as vacas. E quando que foi esse experimento? Foi no ano de 1796. E a primeira pessoa vacinada no mundo considerada foi um garotinho de 8 anos chamado James Phipps. O que ele fez? Ele pegou uma dessas mulheres que ordenhavam as vacas e extraiu de um dos ferimentos da mão de uma dessas mulheres o pus, né, que ficava, o líquido do ferimento, e injetou no garoto de 8 anos. E isso sabemos que é super arriscado de se fazer, e ele teve até um pouco de sorte, né, de ter dado tudo bem com o garoto depois, mas essa é a primeira vacinação da história que é considerada. Ele injetou o líquido da mão de uma pessoa nesse menininho de 8 anos. E pela incrível surpresa deu certo. Então James Phipps
Esse menininho de 8 anos, podemos dizer que foi a primeira pessoa vacinada no mundo. E como que nós sabemos que isso deu certo? Porque depois ele foi exposto ao vírus da varíola que acarretava as pessoas e ele não foi contaminado. E por essa história incrível, né? O menino ficou imune à varíola, pelo menos a varíola, né, que acarretava as pessoas de forma mais grave, com aquelas erupções na pele, matando muitas pessoas como matavam antigamente. É, o, o médico naturalista conseguiu unir a visão do médico com a vontade do naturalista, como prefere dizer, e teve essa observação que mudou a história da humanidade para sempre. E ainda mais nos tempos de hoje, nós vemos incrivelmente como a vacina, por exemplo, da Covid, né, da Covid-19 sendo produzida aí na super velocidade. Foi graças a essas pessoas que no passado tiveram essas observações e coragem de propor esses experimentos. Hoje a gente sabe que a ciência não funciona assim dessa forma, mas essas pessoas foram super importantes para o desenvolvimento de tudo isso. E o nome vacina deriva justamente de uma palavra do latim, que é vaccinus, não sei se é assim que se diz, mas essa palavra do latim significa derivado de vaca, derivado da vaca, que é justamente que acarreta toda essa história das pessoas, das mulheres que ordenhavam as vacas, que adquiriam a forma da varíola mais leve e não acabavam acarretando essa forma da varíola mais pesada, né? Que, que acarretava os seres humanos. E essas foram um pouco das referências, né, da Fiocruz. E eu espero que tenha gostado. Eu acho importante trazer esse tema hoje, mostrar de como mais de 300 anos atrás, praticamente, as pessoas já estavam sendo vacinadas, pelo menos esse menino. E esse brilhante médico e naturalista que teve essa brilhante ideia que mudou a história da humanidade. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo período, pelos ensinamentos. Agradeço de verdade você pelo empenho e tudo por sabermos que estamos passando por um momento muito difícil, tanto para a gente quanto para você. E só tenho a agradecer pela matéria e por tudo.